Contei para vocês com exclusividade nessa quarta-feira que Caleri interessa ao Flamengo. Um dia depois, na manhã dessa quinta-feira, o executivo de futebol do São Paulo, Rui Costa, admitiu que há vários interessados no centroavante, cujo contrato no tricolor se encerra em 31 de dezembro, abre aspas para o Rui Costa. Tem muita gente de olho no Caleri, ele tem muito a ver com o São Paulo e o São Paulo tem muito a ver com ele. Já tivemos uma agenda com ele e sabemos que o mercado se movimenta para contratá-lo. Vamos fazer todo o esforço para mantê-lo. Tem gente que quer o Caleri, mas a gente quer mais. Já tivemos algumas reuniões e vamos tentar avançar, fecha aspas, disse o Rui Costa em entrevista à ESPN, direto do Paraguai, onde acontece à noite o sorteio da Sul-Americana. Importante registrar que o Caleri quer um reajuste salarial para ficar. Hoje ele ganha R$1.300.000 por mês. Também havia contado com exclusividade nessa quarta-feira que o tricolor tem pendências com representantes do Caleri e também com os jogadores, precisa ser solucionado antes da extensão do contrato. São Paulo segue otimista em relação à permanência do argentino, mas o Flamengo é um dos grandes interessados. A avaliação tanto da diretoria quanto da comissão técnica é de que trata-se de um ótimo jogador. Só para completar o noticiário de São Paulo, registrar que o tricolor perdeu para o Atlético Mineiro por 1-0 na Arena MRV. O gol da partida marcado por Ivan Roman, zagueiro chileno de 19 anos de idade, público de 36 mil pessoas. Com o resultado, o São Paulo perdeu a liderança do campeonato, hoje tem a mesma pontuação do Palmeiras. Mas a principal e pior notícia do São Paulo da quarta-feira foi a lesão do Lucas Moura. Ele sofreu um carrinho nas costas e acabou tendo costelas quebradas. Pelo menos 2 meses de ausência. Pode ser que o Lucas Moura volte apenas depois da Copa do Mundo. Lucas, ontem foi uma baixa importante, né, que o São Paulo teve. A gente acompanhou os relatos da assessoria do São Paulo informando, né, a situação dele. É um jogador que, lamentavelmente, se machuca mais uma vez, e eu não estou aqui culpando o gramado sintético, não quero falar aqui de sintético, mas eu queria puxar um pouco pelo lado humano do atleta e do lado psicológico do atleta. Vocês sentem que o Lucas, ele tem essa dificuldade mesmo e de repente ele pode entrar com falta de confiança e aí lamentavelmente acontece uma lesão? Quem foi por trauma é diferente não estou aqui colocando nada em relação ao sintético, mas a presença do sintético em relação à confiança do jogador, vocês sentem que isso dá uma trava nele? Não, André, o Lucas, primeiro, ele é um grande profissional, né? Ele faz muita falta em todos os aspectos, não só técnico, no convívio diário. Serão aí de 6 a 8 semanas, é uma ausência muito sentida para todos nós, e ele vai se recuperar como sempre se recuperou, com profissionalismo, com dedicação e principalmente com força mental. Ontem foi uma fatalidade, né? Ele cai, o atleta faz um movimento, eu acho que até perigoso, o joelho bate nas costas, até a primeira impressão nossa é que a lesão era muito mais grave, e eu não vejo relação direta entre o gramado sintético e a lesão de ontem. Foi uma fatalidade. E não vejo o Lucas, além daquilo que ele já expôs como profissional, do ponto de vista de eleger aquilo que ele acredita que é melhor, não só para ele, mas para os seus colegas, que é uma opinião que não é individual, ela tem uma questão corporativa até. Não vejo ele com qualquer problema emocional que faça ou que gere um maior risco de lesões, a não ser o fato de que ele acredita que o gramado nessas condições ele é potencialmente mais arriscado. Então não vejo que isso tira dele a capacidade de desempenhar o melhor futebol, principalmente ontem, onde ele, como eu disse, foi uma fatalidade, né? E agora esperar, torcer muito que ele se recupere, ele está muito bem cuidado pelo nosso departamento médico, haverá de ter uma recuperação excelente, como sempre teve, e logo vai estar conosco no campo, que é o lugar onde ele gosta de estar. E para renovar é só depois da Copa, com ele, né? Isso já tinha sido decidido, independentemente do que aconteceu ontem. Foi uma decisão tomada por ele e pelo clube. Ele quer esperar um pouco esse processo desse ano, então não tem nenhuma relação com o que aconteceu ontem, já era uma decisão tomada. Você sabe que Rui, que o tempo urge aqui, por mim eu faria o Fala Fonte inteiro aqui, Rui Costa falando sobre São Paulo. Renovações, Caleri. Já teve uma primeira conversa, essa conversa foi positiva, você sente do jogador que há um desejo de renovar, como é que está essa situação e qual que é o tempo que vocês esperam para sacramentar essa renovação, pensando que no meio do ano já pode assinar um pré-contrato? Tem muita gente que olha o Caleri de uma maneira diferente no mercado. Tem muita gente de olho já.
A história de vida do Caleri com o São Paulo se confunde, né? O Caleri tem muito a ver com o São Paulo e eu acredito que o São Paulo tem muito a ver com o Caleri, né? O Caleri sabe da nossa intenção de renovar com ele, já se colocou à disposição para conversar, nós já temos uma agenda para essa conversa, sabemos que o mercado se movimenta porque ele é um jogador extremamente importante na função, mas eu não posso antecipar nada para o torcedor do São Paulo porque eu não vou nunca faltar com a verdade com o nosso torcedor, mas o que eu posso garantir é que nós vamos fazer os esforços que forem possíveis para que ele possa permanecer conosco, ele sabe disso, nós já temos algumas agendas estabelecidas e vamos trabalhar para que ele possa ficar muitos anos conosco ainda. Muita gente já sondando. Tem gente que quer o Caleri, mas nós queremos mais. Tem gente querendo o Caleri. Tem gente querendo o Caleri. E isso faz com que você, como executivo, que está à frente do departamento de futebol, tenha aquele timing de acelerar o processo, né? Mas tem um dado importante aí. Os jogadores do São Paulo são queridos por outros clubes. Isso mostra o que eles fizeram com a camisa do São Paulo, isso mostra o nível que eles têm apresentado, isso revela que a equipe vem a cada ano evoluindo, em que pese às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes no grupo. É um dado significativo que impõe ao executivo que está responsável pelo futebol atenção e está muito presente nesses momentos para ser competitivo. Ser dirigente do São Paulo é um grande desafio naturalmente. Você agora está à frente do departamento de futebol com o Rafinha, com o presidente Maciz, enfim, com toda a estrutura que o São Paulo tem de direção. No tema reforços e até agora com a chegada do Roger, essa janela final aí de estaduais, vem alguma possibilidade? Existe alguma chance? Chance zero? E no meio do ano, São Paulo vai ao mercado para se reforçar? O executivo de futebol do São Paulo, principalmente, ele tem que respeitar as determinações e diretrizes da sua presidência e daquilo que está identificado do ponto de vista financeiro. O São Paulo hoje tem que manter esse elenco, porque nós entendemos que esse elenco é um grupo de trabalho que pode nos dar condições de desejar títulos, né? A conquista, como eu disse, ela é um processo. O Campeonato Brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? E as competições que nós temos pela frente também são extremamente difíceis. A Sul-Americana desse ano é quase uma Libertadores. Ontem nós encontramos o presidente da Conmebol, Alejandro, eu disse isso a ele. Presidente, esse ano nós temos 2 Libertadores, praticamente, né? Então, assim, esse é o grupo que nós temos, não há previsão de contratações neste momento, ainda existe a necessidade de vendas, e na medida em que que esses processos vão se aprimorando, vendas, saídas, talvez a gente tenha que buscar uma readequação, mas nesse momento esse é o elenco que vai nos garantir competitividade ao longo da temporada. Eu sei que a expressão é usual, né, novela, mas eu acredito que uma rescisão desse nível, envolvendo um jogador que tinha um contrato longo com o São Paulo e que deixa de jogar, ou pelo menos não pretende mais jogar nesse momento, pelos motivos que todos conhecem, isso exige tempo, maturação, discussão, e foi isso que o São Paulo fez de forma muito diligente, muito correta, através do seu departamento jurídico, de negociação. Uma negociação começou conosco no futebol, mas que hoje ela tem um viés essencialmente jurídico. O Oscar está abrindo mão de valores importantes, o São Paulo está ponderando uma série de questões que são importantes para o São Paulo, e o final, eu não digo novela, o final desse processo longo e extremamente profissional, ele está próximo, né? Respeitando as particularidades, os contextos que não eram desejados nem por ele, nem pelo São Paulo, e que são absolutamente imprevisíveis. E o que eu posso dizer ao torcedor é isso: nós estamos muito próximos de buscar uma solução que seja adequada e respeitosa com o atleta, mas principalmente que atenda os interesses do São Paulo Futebol Clube. Para a gente já encerrar daqui. Rapidinho, bom dia, Rui. Prazer falar liberar contigo. O Rui. Boa, Bruno. Pode falar, a minha é muito rápida, Hernan. Enfim, coisa rápida. Sobre o Marcos Antônio, coisa rápida. Como é que vocês no São Paulo lidaram com a pressão do Flamengo para tentar contratá-lo? Eu sei que é difícil fazer uma promessa, mas dá para trabalhar com percepções. Dá para entender que no meio do ano vocês não perdem esse jogador para o Flamengo, ou pelo menos para o futebol brasileiro? É uma garantia que vocês podem dar para o torcedor são paulino?
Não, o que eu posso garantir ao torcedor São Paulino é que a permanência do Marcos Antônio ela tem a ver com a grandeza do São Paulo. E foi isso que estabeleceu, foi essa nossa meta em toda a negociação, respeitar a grandeza do São Paulo, né? O mercado é normal que um jogador como Marcos Antônio seja desejado pelo Flamengo, por outros clubes, mas a presença dele aqui, a circunstância em que a negociação foi estabelecida, elas estiveram sempre presente o tamanho do clube onde nós estamos, né? E por isso que eu posso garantir ao torcedor que o Marcos Antônio ficará no São Paulo, ele pretende ter uma longa carreira aqui. Agora, evidentemente, se vier uma proposta para qualquer jogador que seja compatível com aquilo que o São Paulo entende naquele momento, que o mercado exige, que o orçamento exige, nós vamos conversar. Mas a negociação do Marcos Antônio, ela revela muito, ou confirma muito a grandeza do São Paulo Futebol Clube. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.